Fala galera, Marcelo Lima. Alguns me conhecem pelo canal Desmamou, outros me conhecem pelo canal Direto da Baia e alguns pelo canal Petisco. Quem me conhece há mais tempo sabe que essa era a minha thumbnail e mudou para essa thumbnail. Se você quiser aprender Photoshop, entre em contato com esse WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo e eu vou te mostrar como você aprende Photoshop de maneira rápida e fácil. Beleza? Valeu! Oi, você está no IP Channel. Seu vídeo do Direto da Baia já vai começar. Enquanto isso, clique no joinha e se inscreva no nosso canal. Não esqueça disso. Valeu! Modalidade olímpica. Hipismo. Com Alanis. Fala galera, Marcelo Lima, programa Mundo das Raças. Hoje a gente vai falar aqui com Alanis, uma competidora de hipismo. Tudo bem, Alanis? Tudo bom? Oi. Alanis, seguinte, eu sempre começo todas as entrevistas da mesma forma e a resposta base... Só teve uma pessoa que respondeu diferente. Por que cavalo? Não tem uma resposta para isso. É o que eu acredito, que não tem uma resposta para isso. Você simplesmente nasce e você simplesmente sente que você precisa estar no meio do cavalo. Você é levado para isso. Não é uma escolha. Eu não acho que é uma escolha, eu acho que é um destino. É mesmo? Sim. Sua família não cria cavalo? Não, minha família nunca teve contato com cavalo. Nem por parte de avós, nem por nada. Sempre foi uma família urbana. Que louco, cara. É a segunda pessoa, então, que responde diferente. Porque todo mundo... eu criei no meio do cavalo, nasci no meio dos cavalos, eu cresci no meio dos cavalos, e acaba tendo aquela coisa de ter o cavalo, né? Então você não... Eu nunca tive o meu cavalo ainda, mesmo depois de todos esses anos. Quanto tempo você compete? 7 anos em competições, eu acho. Desde 2013. Caramba, desde 2013. Desculpa perguntar, quantos você tem? 19. Você é novinha pra caramba. Começou com 12 anos de idade. Comecei com 9, mas eu não fazia hipismo especificamente. Eu comecei nos 3 tambores. Também. E aí eu conheci uma menina do hipismo e falei, interessante. Aí eu mudei de modalidade. Entendi. Então, o hipismo, você achou interessante o hipismo? Você era 3 tambores e foi pro hipismo? Eu comecei nos 3 tambores como única opção na época. Eu, passeando com os meus pais, eu encontrei um aras, falei, olha só, um cavalo. Lá eles me deixaram montar e começaram a me dar aula de 3 tambores. Mas o country nunca foi pra mim, sabe? Eu sempre sentia que tinha alguma coisa a mais. E quando eu conheci o mundo das competições e que você podia saltar mais alto, evoluindo, sair do país, aí eu me apaixonei. Eu falei, não, isso aqui. Eu nasci pra fazer isso aqui. Entendi. É ali que eu entrei mesmo. Mas foi muito difícil, porque além do hipismo sempre ter sido muito caro, sempre era muito longe. Então, por milagre, meu pai um dia encontrou uma hípica em Suzano, que é a minha cidade vizinha. E aí eu comecei a montar lá, porque antes só em São Bernardo, São Paulo. Entendi. A Nathalie foi o contrário. A Nathalie, ela queria hipismo e ela foi pro 3 tambores. Foi a última entrevista que a gente fez aqui no canal. Eu assisti a entrevista dela. Eu assisti um pouco da entrevista dela. Legal. Qual cavalo você usa lá para treinar e competir? Atualmente, eu intercalo entre o Hícaro e a Lucky, mas eu monto mais o Hícaro. Só que no hipismo, a gente não usa um cavalo só. Já teve épocas na hípica que eu montei 12 cavalos diferentes. E era sempre intercalando. Um cavaleiro decente precisa montar pelo menos 3 cavalos e saber saltar com todos esses cavalos. Então, cada cavalo é diferente, você precisa saber lidar com o comportamento e temperamento de cada cavalo. Todos os cavalos que você montou foi o BH, então? Ou já montou? Montei raças variadas, cavalos com raças indefinidas, árabe, anglo-árabe, lusitano, andaluz, quarto de milha, já montei na maioria das raças. Nossa, mãe! Tinha uma égua que eu montava que era uma total diferença pro Hícaro, ela era uma puro sangue inglês. E
era de uma delicadeza, a diferença do Hícaro de ser muito lerdo, muito para trás, ter que sempre usar muita perna, para ela que você pensava em fazer alguma coisa, ela já estava à frente de você, era uma coisa que eu tinha que tomar tanto cuidado, então era uma diferença tão grande, tinha que conseguir alterar ali a cabeça na hora para conseguir montar os dois cavalos. E é o que acontece comigo atualmente com a Lucky, né? Os dois cavalos que são os extremos opostos. A Lucky, ela é uma anglo-árabe com um quarto de milha, eu acho que é. Ela é uma mistura das raças mais potentes, de mais rápidas e de mais sangue quente que a gente tem hoje em dia. Então, ela avança para cima de todo o obstáculo. É muito difícil eu montar ela e o Hícaro e conseguir alterar aquela chavinha na minha cabeça para saber como que eu vou lidar com as duas situações. São dois Acho cavalos que é a parte mais divertida. É gostoso, né? Demais. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal. Quanto que você mede? 1,50. Nossa. Mais precisamente, 1,48. O tamanho ideal para uma joqueta, né? Mas achei melhor saltar. A fenelha do cavalo que você monta é pelo menos uns 10 centímetros mais alto que você, né? No mínimo. O Hícaro tem 1,60 e eu classifico ele como baixinho. Eu já montei uma égua que chamava Confidence na época paulista, que a cernelha dela tinha 2,10 metros. A cernelha. 2,10 metros? Se eu achar a foto, eu coloco aqui. Ela era muito alta. A dona dela ficava no estribo da cela que eu tava. A cabeça da dona dela ficava no estribo. Cara, eu nunca vi cavalo tão alto assim. Eu já vi 1,70 m, 1,80 m, mas. Eu já vi cabeça de cavalo com 2,5. Eles saltam 1,45 por aí, mas um cavalo para saltar 1,60 mesmo, como ele não consegue dobrar a altura dele saltando, ele precisa ser muito alto. Aham. É engraçado, a gente fez uma entrevista com um veterinário, o Dr. Pacola, ele cria paint horse. Ele estava mostrando a diferença da espinha de um BH para um marchador, por exemplo. O BH, a espinha dele é completamente flexível e mole, para ele poder saltar, pular, cair certo, te aguentar, né, dobrar. A do marchador é uma espinha quase que rígida, né, para ele não ter balanço, não ter, ele vai lá no trote dele e vai andando. BH é um cavalo assim. Eu não consegui achar um criador legal de BH para fazer entrevista ainda, mas eu acho um cavalo muito bonito, grande, forte, potente. Eu gosto bastante. É uma raça que foi criada por hipismo, né? A mistura de várias raças da Europa que eles trouxeram para cá para isso. Só para isso, né? Só para isso. É o brasileiro de hipismo, né? Ele é o cavalo criado aqui no Brasil. Se eu não me engano, a criação mais famosa que tem aqui no Brasil é a criação J-Man, né? Que é na Agroman. E eu acredito que nas diferenças, eu não entendo muito de veterinária, mas nas diferenças da coluna, é tanto eles irem moldando o cavalo para os filhos nascerem com uma coluna pronta para saltar, quanto o treinamento dele também, que faz toda a diferença. Quando a gente treina um cavalo para saltar, a gente foca basicamente o tempo inteiro em fazer ele se alongar. E quando a gente se alonga, é para baixo, colocando a coluna dele sempre para cima. Então, é um processo muito longo para você aprender a como ensinar o cavalo a ficar na postura ideal para saltar. Esse é o hipismo. Que legal. Legal. Bem legal. Informação bem legal essa. Qualquer pessoa hoje consegue praticar o hipismo ou ela tem que ter um jeito para isso? Eu não sei. Eu acho que, assim, qualquer pessoa pode praticar. Qualquer pessoa pode praticar como hobby, querer experimentar, querer ver como que é. Mas eu acho que o jeito, ele só vai definir a sua evolução. Ele vai definir o tempo que você vai levar no hipismo para evoluir, se você quiser evoluir. Então, depende muito da cabeça. Hipismo é 80% mental. Então, vai depender muito mais de como é que você pensa e como você reage à situação do que corpo mesmo. Corpo é a última coisa que importa no hipismo. Força física, postura. A sua postura você cria na sua cabeça. E aí você reflete na cela.
Caramba, parece que você treina há 40 anos, velho. Você fala assim com a naturalidade do negócio impressionante, bicho. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Você tem vontade de um dia competir na... Você não é profissional, você é amador ou é profissional? Não, eu sou iniciante ainda, podemos dizer. Você almeja, assim, um dia chegar numa Olimpíada ou é só competição interna, internacional? Não, eu quero Olimpíada, eu nunca olhei para a Olimpíada. Tem uma prova em específico, que é o campeonato Global Champions Tour, que eu sempre achei incrível a ideia de você viajar pela Europa inteira competindo, e aí vai ter um ranking que no final alguém vai ganhar a última competição de Doha. Então, é basicamente o que acontece nas minhas provas regionais, que você compete em várias cidades diferentes, viajando pela Europa. E o Global Champions Tour sempre foi assim o ponto alto da minha vida, o que eu mais quero. E a minha prova preferida sempre foi a prova que acontece na frente da Torre Eiffel, em Paris. Então, o meu maior sonho é conseguir me classificar para essa competição. Entrar lá, competir lá, estar lá com os grandes cavaleiros que eu admiro. Que legal, cara. Olimpíada também eu gostaria de ir, mas eu acho que é muito mais complicado. Quantas vezes você treina por semana ou quantas vezes você treina por mês? Eu sempre treinei uma vez por semana, só de sábado de manhã e 1 hora, né? 1 hora nesse sábado. Eu, infelizmente, por causa da pandemia agora, eu já estou há 6 meses parada. Eu não fui treinar. Eu não consegui treinar. Isso deve acabar com você, né? Ah, com certeza. A única coisa ali que eu tinha como foco na minha vida, eu perdi. Mas eu não tô mal porque é uma coisa que eu tenho sob controle. Eu sei que quando eu puder e quando eu quiser, eu posso voltar. Então, eu não posso falar que eu perdi o hipismo. Mas isso é importante. Foco é mais importante do que qualquer outra coisa. Você não tem cavalo, né? Você aluga o cavalo para a competição ou eles emprestam o cavalo para você? Eu monto pela escola. Então, as competições que eu vou, eu faço elas com os cavalos da escolinha. Eu posso escolher na minha hípica, eu sei que em algumas hípicas a gente não pode, mas na minha hípica os professores me perguntam com qual cavalo eu quero ir e eu treino com esse cavalo. Tá. Ou quais, porque pode ir com mais de um. Você compete quantas vezes por ano? Por ano, acho que umas 6 vezes. Tá. 6 vezes por ano você está competindo mesmo, né? E você, antes da Sim. competição, você treina quantas vezes, assim, antes da competição? Você aumenta o volume de treino ou você mantém o treino uma vez por semana? Geralmente, antes de competir, eu só faço um treino a mais, que é um percurso com esse cavalo, e eu faço na quinta-feira. Por exemplo, a prova vai ser sábado ou domingo, quinta-feira eu vou lá treinar. Tá. Mas para mim mesmo, mas para mim é confiança mesmo. Já aconteceu de você treinar com o cavalo na quinta e chegar no sábado, domingo, é outro cavalo? Não, isso Não. nunca me aconteceu. Nunca tive que trocar em cima da hora. Isso é importante, né? Isso faz uma puta diferença. Então, e é exatamente para isso que o meu professor quer que a gente saiba montar todos. Se isso um dia acontecer. Nunca aconteceu, mas se acontecer, eu vou estar pronta. Quais são as regras do hipismo hoje? Além de você ter o tempo, não derrubar nenhuma barreira, tal, quais são as regras? Tem um circuito que você tem que cumprir, né? Um circuito. Todo mundo faz circuito ou você escolhe o circuito? Todo mundo faz o mesmo. Cada categoria tem um circuito diferente. Mudam dependendo da altura que você vai saltar. O varinha, o 40 centímetros e os 60 centímetros vão fazer um percurso que tem ali, em média, de 9 a 13 obstáculos. E no 80 centímetros tem outro percurso, que acho que vai até 1,10 m. E depois do 1,10 m muda de novo o percurso. Nas provas que eu tô indo competir, elas vão até 1,20 m. Então, eu acho que só mudam 2 vezes o percurso. Entendi. Que é no 80 e no 1,10 m. Você tem noção que você está saltando uma coisa que é qual da sua altura? O cavalo. Não é pra tanto. Eu gostaria de estar saltando 1,50 m. Caramba, meu, eu não ando a cavalo. Eu gosto de cavalo, eu gosto de estar no meio dos cavalos, tá? Eu sou muito grande, tenho 2 metros de altura, peso 150 quilos, então
Não tem como eu ficar andando a cavalo o tempo todo. Mas eu acho impressionante. Uma vez a gente foi numa competição de esbarro, aquele do... Rédeas. Rédeas, isso. A gente chama de esbarro, é o bagulho. E tinha uma menininha de 9 anos. Ela pesava 40 quilos. 40 quilos? 30 e poucos quilos. Não chegava a 40, não. E ela tava com um cavalo de 420 quilos na mão. E ela fazia tudo normalmente. Eu acho isso fora do normal. Mostra a capacidade do ser humano de dominar o animal e a capacidade, principalmente, do cavalo de entender quem está em cima dele. Eu vejo mais como conexão do que dominação. Eu acho mais que é uma ligação, um entendimento entre os dois do que uma pessoa que manda no cavalo. Por isso que não tem a ver com força. Não Sim. tem a ver com você mandar, tem a ver com você pedir e tem a ver com o cavalo aprender quais são os seus pedidos. Por isso, até mesmo, eu sou a favor do beatless. Eu gosto muito de pessoas que treinam o cavalo sem embocadura e que o cavalo consegue aprender a fazer tudo só na pressão que a cabeçada exerce no rosto dele. Sobre a menininha ter 40 quilos, eu com 19 anos peso 32. Então, é a mesma coisa. Eu sou bem magra. A gente sempre fala que o cavalo não me sente em cima dele. Não, com certeza Então... não. Mas é aquilo, se o cavalo consegue sentir até a mosca que pousa em cima dele, consegue tremer o corpo para expulsar ela, é claro que ele consegue sentir nossos comandos. É que, na verdade, você pesa... o equipamento todo que você usa, a sela, tudo, pesa quanto, mais ou menos? Uns 5 quilos por aí. Ah, é levinho, é bem levinho. É bem leve. Ainda mais para saltar, para ele ter que tirar aquele peso do chão junto com ele. Entendi. No jockey, a gente chama de selim. Né? É quase que um perlonzinho que vai ali em cima só dele e pronto. Né? Aí você tem que usar o capacete. Capacete é obrigatório. A gente não pode montar, não pode estar em cima do cavalo sem o capacete. Eu gosto de usar botas, tem gente que gosta de usar perneira, mas eu prefiro usar bota. E além dos culotes, da camiseta, que muita gente monta com uma camiseta normal e com uma calça jeans, mas eu gosto de estar sempre 100% equipada. Uma camisa polo própria para o hipismo, meu cinto e luvas, porque a rédea, ela precisa estar na sua mão como se ela fosse uma coisa dura, né? O contato do cavalo é você deixar a rédea rígida, isso machuca. Então, eu prefiro usar luvas, sempre. Tá. Aí, é assim que eu gosto de montar. E além, a gente tem as ajudas, né? Que é a parte mais delicada, que são as esporas e o chicote, que muita gente olha e, meu Deus do céu, um chicote, porque não sabe como ele funciona. No jockey, o chicote deles tem basicamente uns 20 centímetros e ele é um couro com um recheio maciço. Tem várias regras no jockey também, que quando você vai bater no cavalo, você não pode passar de 3 vezes a cada quantos segundos. Sim. E o seu braço não pode levantar do seu ombro. Então, você precisa, para você não pegar muito impulso, muita força, né? No hipismo, a gente não tem tantas regras assim com o chicote, mas durante o percurso você só pode usar ele 3 vezes. E também, né, é feio pra caramba você ficar batendo no cavalo. Se você precisa bater no cavalo, vocês não conseguem se entender. Mas no hipismo é uma tirinha de couro ou de borracha que você bate no cavalo, vai dar um... A gente não pode falar que, machuca, vai dar ali uma esquentada no couro dele. Sim. E a gente usa isso mais para ele prestar atenção. E para ele entender que ele fez algo errado. Tem vários treinadores que têm o RA+, né, R+, que é o reforço positivo, então é um treinamento onde você não pune o cavalo, mas você recompensa ele por atitudes boas. Eu sou bem a favor desse tipo de treinamento e gostaria de aprender mais. Mas, atualmente, no hipismo em geral, e o que a gente mais vê por aí, a gente recompensar atitudes boas e corrigir atitudes ruins com o chicote. E a espora, ela não é feita para machucar, cortar, tanto que as esporas de estrela são proibidas no salto e no adestramento. Mas, por exemplo,
o Hícaro, ele é um cavalo para trás. Ele é um cavalo que você precisa fazer mais pressão para fazer ele ficar no ritmo que você quer. Começando a explicar sobre isso, a gente entra num ponto que eu adoro explicar e explico toda vez, como funciona a impulsão do cavalo, né? Legal, Você vamos lá. precisa colocar a energia do cavalo para frente e trazer a energia do cavalo para trás, com as suas rédeas formando uma bola. Essa bola vai subir a cernelha dele, colocar os posteriores embaixo do pé, para ele empurrar o terreno com as pernas e não puxar com as mãos. Vai fazer com que ele tenha o impulso de uma mola para se jogar para cima do salto. Para conseguir fazer isso com o Hícaro, eu que tenho mais mão do que perna, preciso da ajuda de uma espora. Essa espora só vai fazer com que eu tenha um contato que ele vai sentir mais fácil e mais forte para eu conseguir equilibrar a minha força na mão com a minha força na perna e formar essa bola. É basicamente para isso que se usa a espora. E também para você não ter que ficar usando a perna e se cansando o percurso inteiro. No adestramento, as esporas têm um cão de 3 centímetros para você quase que anular o movimento que você faz com a perna. É uma raspadinha que você dá ali no cavalo para os júris não conseguirem ver, que é o objetivo, parecer que você não está dando comando nenhum e o cavalo está fazendo tudo perfeito. O hipismo é a mesma coisa. O salto é a mesma coisa. Tá. Então, você tem as regras básicas, você pode cutucar o cavalo 3 vezes, você não pode derrubar nenhum obstáculo. Você não refugar. Não pode refugar mais de 2 vezes. Não pode refugar. Se você... Um refugo é uma penalidade, como se fosse um obstáculo caído e você também perde tempo. 2 refugos, você é eliminado da prova. Tá. E você não pode errar o percurso. E no momento que o júri autoriza a sua entrada na pista, vai tocar o sino, você tem 45 segundos para chegar ao primeiro obstáculo. Ah, tá. Então você pode dar uma enrolada ali, pensar. Às vezes você até pede para enrolar um pouquinho mais. Já ocorreram vezes em que eu entrei na pista com o último concorrente ainda saltando para eu poder mostrar os outros obstáculos para o meu cavalo, acalmar ele um pouco. Se eu sei de alguma coisa ali que assusta ele, eu vou lá, mostro ele para ele não ter medo quando eu estiver no percurso e acabar refugando. Quando o cavalo defeca também, porque quando um cavalo vai fazer esforço, ele sabe que ele vai fazer esforço, ele prefere defecar. Então, antes do percurso, o cavalo já começa a defecar, você pode levantar a mão e pedir para o júri mais uns 5 segundinhos. Porra, tem acho que essas são as regras básicas também. É bastante regra, achei que fosse mais simples. Também tem o ponto de como se faz para ganhar, né? Como se faz para ganhar é a pior parte, pelo menos aqui no Brasil. Lá fora, todas as provas, sem exceção, se eu não me engano, eu posso estar errada, elas não têm tempo ideal, elas são quem faz o percurso zerado, né, sem cometer nenhum erro, o mais rápido. Aqui no Brasil, para as crianças, eles falam assim mesmo, para as crianças não acabarem caindo e se matando, eles criaram o tempo ideal. O tempo ideal é basicamente um tempo que é medido no percurso, ele é medido a pé e ele pega a metragem do percurso e faz uma conta que até hoje eu não sei direito como funciona, para calcular qual é o tempo ideal daquele percurso. Então, você não precisa ir o mais rápido, você precisa acertar o tempo ideal. O que acontecia até 2016, 2017, é que o tempo ideal ele era dito para a gente, todo mundo sabia e todo mundo tentava acertar. Tentando acertar, ninguém se preocupava muito em montar bem. Era zerar o percurso e acertar o tempo. Aí eles criaram uma avaliação que avalia a sua postura, como se fosse o Hunter lá fora. Eu nunca competi em uma prova que tivesse esse tipo de avaliação, mas hoje em dia tem provas que eles avaliam. E eles decidiram por deixar o tempo secreto, para você tirar o seu foco de acertar o tempo ideal, tentar fazer em um galope constante, tentar deixar sua postura bonitinha, zerar o percurso e brincar ali e querer se divertir, em vez de querer sempre ganhar. Porque antes tinha instrutor fora que ficava cronometrando, vai mais rápido, diminui um pouco.
Até eu já fiz uma prova em Campinas que eu fiquei contando os segundos dos outros competidores para tentar contar em cima do cavalo, e era uma luta por causa do tempo ideal que ninguém prestava atenção no resto. Então, acho que foi de 2018 para cá, eles decidiram deixar o tempo ideal secreto. Então, no final, eles falam qual foi e que você vai calcular se você chegou perto ou não. E aí tem o tempo ideal, 3 segundos abaixo, 3 segundos acima, você está dentro. Se você passar, se você for mais devagar ou mais rápido, você tem uma falta por tempo. Aí, a cada 1 segundo a mais ou a menos da faixa de tempo ideal, você leva uma penalização. Não são 4 pontos, como é refugo, mas é uma penalização. E quem chegar mais perto do tempo ideal ganha. É basicamente assim. Então, você não pode derrubar, acertar o tempo ideal. E é isso. Não pode derrubar e tem que acertar o tempo ideal. Rally você tem um tempo. Tem o rally de regularidade, você tem um tempo para cumprir. Sim, e vai variando a cada categoria. Achava que era por altura, mas é a cada categoria. Então, é muito de acordo com a idade do cavaleiro. O tempo ideal muda a cada categoria, e depois de uma certa categoria, cronômetro. Depois dos 21 anos, você vai para amador, eu acho, e depois de 21 anos e depois de 1 metro, aí você vai para provas ao cronômetro. Quem for mais rápido, ganha. Tá, entendi. Você já caiu? Muito, muito. Muito é ótimo, muito. Mas hoje em dia é piada, tipo, caí então, né? Eu nunca tive medo de cair. A minha primeira queda, eu desisti e soltei. Vou pro chão. Mas teve alguma queda que machucou feio mesmo, ou são quedas que... A minha queda mais feia, ela não foi filmada, infelizmente, mas no final de 2014, 28 de dezembro de 2014, eu estava galopando, aquecendo o cavalo em uma pista, ele tropeçou no chão, eu caí, bati essa parte do queixo, o meu corpo veio por cima. Tá. E eu não lembro muito do que aconteceu com o cavalo. Tem muita gente que fala para mim que o cavalo caiu por cima de mim. Tem muita gente que fala que o cavalo caiu do meu lado. Tem gente que fala que o cavalo não caiu. Então, é muito contraditório. Eu fiquei lá no chão. Minha mãe começou a gritar, berrar. Eu só escutei os berros. Eu vi meu pai vindo. Eu não conseguia me mexer. E por pouco eu não quebrei uma vértebra do pescoço. Aí eu fiquei 15 dias com o pescoço paralisado. E depois eu voltei a montar. Foi isso só. Uma pergunta eu vou te fazer, aí você responde se você quiser, se você não quiser, não responde. É muito caro fazer hipismo? Demais. Depende do que você quer. Se você quer fazer por hobby, até dá. Se você quer se profissionalizar, é quase impossível. Depois que você começa a conhecer e ir atrás das coisas e querer saber como que faz, você pensa seriamente em desistir. Seriamente. Eu já conversei com cavaleiros grandes e eu perguntei para eles como que eu faço para ser uma competidora olímpica. E é muito trabalhoso. São muitas histórias de muitas oportunidades que essas pessoas conseguiram. Porque nada você consegue... No hipismo, uma coisa muito ruim é que nada você consegue meio que sozinho se você não tem uma fonte de renda externa. Você precisa ter uma fonte de renda externa. Eu conversei com um cavaleiro olímpico, que eu não estou lembrado do nome agora dele, Tiago alguma coisa. Eu tenho a entrevista dele no meu canal até. E ele me contou toda a história dele. Ele me contou das oportunidades que ele teve para dar aula em hípicas. E dando aulas, ele conseguiu dinheiro e cavalos para competir. Pessoas que viram a equitação dele e falaram, vamos levar você para competir com os meus cavalos e a gente divide uma parte do lucro. Por que é muito mais fácil fora do país? Porque existem muito mais criações de cavalo, tem muito mais oportunidades no hipismo, e o hipismo é muito mais valorizado na Europa. Então, é muito mais fácil para você conseguir um criador de cavalo que fale, você vai montar para mim, você vai competir para mim, a gente vai dividir os lucros e tentar vender o cavalo que você está montando. É basicamente assim que todos os competidores grandes fazem. Ou você tem a sua própria hípica, dá aula, ou você tem criação de cavalo. Eu não faço a menor ideia de como que eu vou fazer para seguir uma carreira profissional. Eu quero, mas ainda não tenho nenhum plano para isso. Porque, atualmente, eu estou fazendo faculdade. Eu queria exercer essa minha faculdade para ter dinheiro para montar.
Só que um competidor olímpico e elite, ele monta de 4 a 5 vezes por semana, 6 a 8 cavalos por semana, fica 12 horas por dia montando esses cavalos dele. E aí eu penso, como eu vou conciliar trabalhar para ter dinheiro para montar e competir? Eu não faço a menor ideia de como eu vou fazer para isso. Então, o hipismo é aquilo, ou você entra e coloca na sua cabeça que vai ser muito difícil, e você precisa ter um empenho absurdo para isso e querer mesmo, ou você monta como hobby, fala, vou montar uma vez por semana, vou competir quando me der na telha, mas não vai ser o ponto principal da minha vida. Mas é muito absurdamente difícil. Eu fui, Eu falo que envolve mais sorte. eu fui atleta do Palmeiras. Joguei basquete no Palmeiras, né? Joguei basquete desde molequinho. Tem um momento da sua vida que você fala, ou eu vou estudar, ou eu vou treinar. Os dois é muito difícil você fazer. Você tem que parar 4 anos, 5 anos, estudar para você voltar. Só que quando você volta, você está fora de peso, não está certo, você perdeu a mão. Eu acredito que todo esporte seja assim. Só que quando você está falando que você tem que ter um parceiro de competição como um cavalo, cavalo não é barato. Né? Manter um cavalo é caro. Ainda mais quando você fala assim, eu preciso manter 8 cavalos para eu montar. A gente está falando de uma pequena fortuna mensal aí para você manter um negócio funcionando. Isso patrocínio resolve. Mas Olha, depende muito. Para você ter patrocínio, você tem que... Não adianta você ser patrocinado por uma marca. Não faz a mínima... Não, você tem que ser patrocinado com Aras. Isso. O Aras tem que te patrocinar. Ele tem que te dar a condição para treino, tem que dar os cavalos, ele tem, às vezes, o dormitório e pagar seu estudo, por exemplo. E tem que estudar à noite. Não tem jeito. Então, eu estudava de manhã para poder treinar e jogar à tarde e à noite. Quando a gente fala de treinamento, normalmente os esportes hoje, porque dizem que só o futebol é esporte profissional no Brasil. Né? Eu acho muito errado isso. Quando você fala de esporte profissional, é o que te mantém funcionando. Quando você consegue o patrocínio de um Aras e ele te mantém, cara, você tá feito. Isso é ser profissional. Né? E deve ser muito difícil você conseguir uma coisa. A não ser que o cara te crie lá dentro, entendeu? Desde criancinha você começa a criar. Todos os cavaleiros que eu conheço, Doda, Rodrigo, até mesmo esse cavaleiro, o Thiago Ravi, foi quem eu entrevistei, todos eles começaram como tratadores. E depois eles foram para treinadores, e depois eles treinaram cavalos, e aí depois viram que eles eram bons e foram competir. Aí eu olho para essa situação e falo, aqui no Brasil, não. Porque aqui no Brasil tem preconceito demais, você não vê uma tratadora mulher. Então é muito difícil eu, com 19 anos, 1,50 m de altura, 30 quilos de ossinhos fracos, ser contratada por alguém como tratadora para começar nesse caminho. Então eu precisava achar outra forma ou ir para o exterior, porque lá no exterior não tem esse preconceito. Lá, basicamente, não existem tratadores nas hípicas. Você monta, você cuida da baia, do cavalo, do equipamento. Eu acho mais certo. Por isso que eles estão há mais ou menos 500 anos à nossa frente. Né, com certeza. E o hipismo, ele acaba se tornando caro aqui no Brasil também por conta de imposto, né? Um equipamento que é fabricado lá fora, que vem para cá 3 vezes mais caro, faz com que todos os equipamentos do esporte se tornem caros e deixem o esporte mais caro. Eles classificam aqui no Brasil o hipismo tanto como elite, eles mesmos elitizam e decidem qual classe que vai participar do hipismo aqui no Brasil. Então, tem muitas coisas que são absurdas. Por exemplo, me falaram que uma hípica como a Paulista nem existe lá fora. Lá fora é muito mais fácil, centros de treinamento, as coisas são muito mais simples. Aqui no Brasil é elitizado de uma forma assustadora. Por isso tem tanto preconceito com o hipismo. Na França, o hipismo é tipo jogar futebol. Sim. Para nós. Até nos Estados Unidos é mais fácil. Nos Estados Unidos, a quantidade de meninas que eu tenho amizade, que tem um Aras aqui do lado, tem um cavalo que eu mantenho lá, eu pago R$200, mantenho meu cavalo, faço aula, eu faço prova. Eu falo, meu Deus.
É assim, uma coisa mais, é uma coisa assim mais, eu sou ginasta. É basicamente isso aqui para eles. Porque tem muito mais condições, né? Tem muito mais oportunidade também. Temos que evoluir bastante ainda nisso daí, né? Não tem jeito. Bem, pessoal, falamos aqui de hipismo, falamos aqui com a Alice. Alice, muito obrigado pela sua participação. Você deu uma aula de hipismo pra gente aqui. Eu não sabia que tinha tanta coisa no hipismo. Muito obrigado. Olha, não tem nem como agradecer direito a você. Nossa, a gente está conversando aqui quase uma semana para marcar essa entrevista. Muito obrigado mesmo. E a câmera é sua, fala o que você quiser, com quem você quiser. Obrigada. Hey, pessoal, eu sou a Ali, eu participei aqui da entrevista no canal Direto da Baia e foi demais, foi muito legal mesmo, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa entrevista aqui. Me sigam nas minhas redes sociais, me sigam principalmente no Instagram, onde vocês podem acompanhar a maior parte da minha vida, @Alanis_Ali Equestrian, e se inscrevam no meu canal, Ali Equestrian Games. Ali, obrigado mais uma vez, sucesso para você. O dia que você se tornar, você é aprendiz ainda, né? Quando você se tornar amadora, você manda mensagem para a gente. E eu garanto para você, do jeito que você se empenha, do jeito que você entende, do jeito que você é profissional, logo, logo você vai ser uma bela profissional de hipismo, você vai ver. Obrigada, assim a gente espera. Parabéns, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, curta o nosso vídeo, assine nosso canal, não esqueça disso, dá seu like, seu dislike, manda mensagem, ela vai responder pra gente aqui, ela vai curtir as mensagens, vai responder. Qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigado, pessoal, valeu, tchau.